Gente, abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, para quem está no nosso meio e não pegou, nós estamos no meio de uma série, aliás, no início dessa série do qual nós estamos aprendendo a nos mover com o Espírito de Deus. Uma vez que o Espírito Santo, como novas criaturas, já está em nós, nós somos residências vivas da presença de Deus, aleluia! Então vamos aprender algumas coisas que fazem parte justamente para que eu e você possamos fluir com Deus, né? Eu tenho que entender coisas. Então veja, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, diz que se alguém está em Cristo Jesus, e eu venho falando sobre isso, é nova criatura. No original está escrito é nova criação. Pastor, mas eu olho no espelho, é a mesma pessoa. A palavra diz que nós somos novas criaturas ou nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Vamos complementar para você entender e daí eu vou dar sequência. Abra lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso número 23. O apóstolo Paulo, ele abre a porta para nós compreendermos um pouquinho a natureza do ser humano. Então está escrito aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E agora preste atenção, igreja. E o vosso espírito, alma e corpo, vou repetir, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. Sabe, gente, o grande problema do homem não é na sua realização, naquilo que ele faz, ou na sua habilidade, a sua capacitação de executar coisas. Olha, eu vou te falar, o homem é tremendo, né, gente? Olha o tempo que nós estamos vivendo de tecnologias fantásticas, gente. E saíram dessa habilidade inerente ao homem de ideias, de conceitos, de realizações, é um negócio tremendo. Mas olha só, a despeito disso aí, de todo um crescimento lá de fora, que nós podemos usufruir pela capacitação que o homem tem, o homem ele é tremendamente confuso quando a gente conversa, quando a gente fala sobre compreender ele mesmo. Dele ter um entendimento a respeito de si mesmo, das coisas interiores do ser humano. Você reparou que o que quebra o homem é o que está dentro dele? É impressionante. E muitas vezes vai quebrando ele dentro, e ele não vai compreendendo porque ele vai se sentindo tão miserável, e tantas coisas acontecem, que isso até interfere nas suas capacidades, nas suas habilidades, nas suas realizações. É verdade o que eu estou dizendo ou não? Olha os dias que nós estamos vivendo de temores interiores, de falta de, vamos dizer assim, de valorização, condenação, culpa e coisas, e acontecem coisas dentro do homem, ele não sabe lidar com isso. Ele gostaria que isso fosse expulso ou não tivesse presente, mas isso vai avolumando dentro dele, ele vai sentindo aquilo do cavalo do bandido e tal, e vai esmagando ele, e ele vai sendo esmagado por dentro, e não sabe lidar com isso. Fica mais inseguro, fica mais confuso. Então, vamos lá, vamos pegar algumas coisas aqui que são legais, porque se você começar a compreender isso, e se você vir com sequência, porque eu vou dar sequência às quintas-feiras falando com isso com calma, para que você entenda, está tudo na palavra. Olha, se você tem que aprender a respeito de você mesmo e de mim mesmo, você vai aprender via palavra. Você sabe por quê? Pelo simples fato que nós vamos ao manual daquele que fabricou a mim e a você. Mas eu fico aí querendo saber da minha vida em outra fonte, rapaz. Não vai dar certo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o homem, ele tem um conceito sobre ele mesmo, mas incompleto, porque ele não está na verdade, ele não tem a verdade para compreender o conceito certo, do qual eu vou falar. Mas o homem tem só o conceito pela metade, de que ele é um ser biopsicossocial, mas é pouco, porque na verdade isso é só aquilo que ele pode ver. Mas espera aí, quem criou o homem é Deus, foi Deus.
Então, o que Deus tem a dizer a respeito de quem você é o que vale. Então, Paulo já mandou ver e disse lá, ó, o Espírito Santo falando para mim e para você, nós somos um ser espiritual. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. Está dando para pegar? Então, quando nós lemos lá que aquele que está em Cristo, entrega a sua vida, se torna uma nova criação, você é uma nova criação de espírito. Não é na sua alma, não é no seu corpo. Você é transformado em quem verdadeiramente você é, e eu também, um ser espiritual, espírito. Eu possuo uma alma e habito nessa carcaça. Queira a gente goste ou não. A carcaça é o corpo que nós temos. Está dando para pegar isso aí, gente? Então, a própria palavra de Deus prova para mim e para você de que nós somos exatamente isso. Escreva, o homem é um ser espiritual que possui uma alma e habita num corpo. Essa é a maneira correta de nós definirmos a nossa natureza, com base na palavra. Pastor, mas não é bem assim que a ciência pensa. Gente, a ciência é a ciência do homem, das coisas que ele vai tirando de conclusão e vai certificando que é aquilo, mas quando se trata de falar de Deus entrar nessa parada, aí vai dar nó no neurônio, porque a ciência tenta provar nas mais variadas teorias de que de repente esse mundo nasceu com uma grande explosão, aquele tipo de coisa e tal. Ele vai tentando, e a palavra diz que esse mundo foi criado pela palavra de Deus, não é? É a teoria da evolução do homem, que a gente veio do macaco. Olha, gente, eu vou te falar um negócio. Olha para mim, mas não vim mesmo. Eu não tenho cara de chimpanzé. Você tem cara de chimpanzé? Para com isso, né? Não, mas bom, isso aí... Em muitos livros das crianças que nossos filhos estudam, está lá, cara. Os caras ensinam isso. Porque é onde o homem pode ir. Onde é que o homem pode ir? Naquilo que ele vê, naquilo que ele prova, ou naquilo que então a cabeça dele começa a variar. Então vamos lá. Um dia eu também não conhecia Deus, nem você, mas aí nós entramos na porta chamada Jesus, o Rei da Glória. Agora, queridos, eu vou aprender quem nós somos, eu vou aprender a respeito de quem eu sou, de quem o meu Pai é, a obra de Jesus na cruz do Calvário, via a palavra de Deus, está tudo nesse livro que nós precisamos saber. Então, falar sobre esse assunto de andar com Deus, de se mover com o Espírito Santo, de ter uma vida de direção, de ser guiado, de ser entregue, de fluir com a pessoa do Espírito de Deus, eu preciso compreender essa minha natureza. Então, você já está aprendendo? E o que aconteceu contigo foi uma transformação em você, que é um ser espiritual. O seu espírito não sofreu uma lanternagem. É uma nova pessoa. É o que diz a Bíblia. Sai um, entra outro. Que alguém diga aleluia. Um ser completamente diferente do que era. Eu gosto disso. Fomos criados de novo, recriados, criados novamente, pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Você vai entendendo isso quando a gente chega a Gênesis, a gente vai conversar na origem do homem. Então esse é o conceito da palavra. Fique com a palavra e você vai ver que você sempre vai chegar lá, aleluia. Sabe quando você fica com a palavra, você vai compreendendo verdades, a confusão vai embora, a insegurança vai embora, você vai entendendo o plano de Deus, a obra dele. Gente, para nós caminharmos com o Espírito Santo, nós temos que entender o plano de Deus sobre os homens, a humanidade, sobre a minha vida, o que ele tem, senão a gente não... Que conversa é essa de andar com Deus? Mas esse negócio é legal, hein? Olha aí, diferente. Não. Nós temos que pegar isso muito bem. Então repita, eu sou espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Vá comigo a Gênesis capítulo 2. Então aqui está, pela palavra, que é a verdade, como Deus criou o homem.
Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem. Formou. Não está dizendo que ele veio evoluiu do macaco, ou sei lá, de qualquer bicho que é antes do macaco. Imagina, daqui a pouco vamos descobrir que tem um bicho antes do macaco. Meu Deus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele formou o homem, veja, interessante. E aí diz assim, ele soprou na sua narina, graças a Deus, já deu um nariz lá, né? Aleluia. Fôlego de vida. E o homem então passou a ser alma vivente, em outras versões, criatura vivente, em outras versões, um outro ser falante. Assim que Deus criou. Agora veja que coisa interessante, gente, porque aqui está falando que Deus, nessa parte aqui, quando diz que ele soprou fôlego de vida, ele soprou ele mesmo no homem. Ele criou o homem da sua natureza, da natureza de Deus. Anote aí, João capítulo 4, no verso 24, Deus diz lá, Deus é espírito. Nós fomos criados da mesma classe de Deus. Me diga uma coisa, se uma cadela vai ter cria, vai nascer o quê? Porquinho? Gato? Não. Vai nascer o quê? Cachorro. Porque é da mesma classe. Tá certo isso aí? Nós fomos criados da mesma classe, se é que eu posso dizer assim, de Deus. Um ser espiritual, um espírito. Deus é espírito, nós também. Fomos criados dele. A sua imagem e semelhança é muito interessante porque tem todo aqui um processo que carrega de personalidade, de caráter, de um ser falante. Só existe nós. Eu sei que uma mula já falou, porque Deus mandou uma mula falar, mas ser falante somos nós, assim como nosso Pai é, nosso Deus é. Então Deus criou o homem com ele dentro, criou o homem e ele ficou lá. A sua natureza. Escreve isso aí. O espírito humano, ele foi criado da natureza de Deus. E passou a existir com a presença ou a natureza de Deus dentro. Meu Deus, essa é a origem, gente. Isso é como Deus, ele criou. Como ele idealizou que fosse. Vai pegando isso. Então, quando Jesus ele vem e faz a obra definitiva para restaurar o homem, ele faz o processo que era do início, ele restaura o homem ao padrão da sua origem. Ele vem e o Espírito Santo vem morar em mim, que é a presença de Deus, é a sua pessoa. Isso aí é o selo de que nós fomos transformados, gente. Em 1 Coríntios 6,17, se o Espírito Santo está em você, você é um ser transformado. 1 Coríntios 6, no verso 15 ou 17, está lá escrito que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Maravilha, hein? Está dando para pegar? Então o espírito humano ele foi criado da natureza de Deus. Imagem e semelhança. Vai lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Deus idealizou assim. Olha que coisa maravilhosa. Escreve aí também, o homem então passou a existir, a viver com a presença de Deus dentro. A gente não faz ideia da glória da pessoa de Adão e Eva antes da queda, né? Não faz ideia. Mas depois da queda, do pecado, a natureza de Deus perde. Eles perdem isso pelo pecado, pela desobediência. E aí o homem decai da sua condição de origem. É por isso que o homem sem Deus, eu gosto de usar essa frase na escola bíblica, a gente ensina, mas é a maior verdade. O homem sem Deus, assim como eu era, você também, mas assim como tem milhões, bilhões de pessoas ainda, o homem sem Deus é a maior aberração que existe. Porque ele não foi criado para ser assim. Mas ele está assim. Por uma condição que passou pela humanidade vinda de Adão. Por isso Jesus veio. Por isso que a Bíblia declara, e Paulo fala sobre isso, que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão veio, desobedeceu e deixou a gente na pior. O segundo Adão veio, obedeceu e deixou a gente na melhor. Aleluia!
É isso aí, para pegar. Então, Jesus ele veio fazer esse trabalho, por isso ele teve que vir como homem, para resgatar isso de novo. Se o primeiro homem, que levava a imagem, a representação da humanidade, fez bobagem, o segundo obedeceu e fez o que Deus queria. Por isso eu e você hoje somos filhos do Deus Altíssimo, gente. Voltamos à condição da origem, rapaz. E nem por um momento você tem que ter essa ideia de que Deus está lá em cima e você aqui. Eu tenho livre acesso à presença do meu Pai. Ele mora em mim. A pessoa do Espírito Santo. Quer coisa mais unida do que isso? Deus ele não teve a satisfação de ficar do meu lado. Ele, eu vou quebrar o teu galho e ficar do teu lado. Não, ele entrou, veio morar dentro de mim. E de você também. Por isso você jamais estará sozinho. Que abandonado, não está abandonado nunquinha. Deus está em você. Então se Deus ele retorna dessa maneira e essa obra é feita na cruz do Calvário, é porque Deus então pega a mim e você e põe de novo no padrão da origem para continuar o plano que ele tem. Entende que a nossa vida não é simplesmente ir para casa trabalhar e tal, envelhecer e morrer? Então, quando a igreja entende isso, ela começa a entender que por trás de tudo que Deus fez, há um plano, há um propósito. Vamos aqui em Efésios capítulo 2. Eu não tenho problema não, gente. Essa série de mensagens pode durar 2 anos. Eu estou feliz, não tem problema não. Mas você vai aprender. Efésios 2:10. Há uma declaração muito legal. E não tem como a pessoa entrar em Cristo Jesus... Não tem como ela se tornar uma nova criatura e ela ficar meio de lado, assim, num armazém, meio de dispensa. Porque Deus, assim, ele fala assim, eu não sei o que eu vou fazer com essa turma. Efésios capítulo 2, verso 10, diz que nós somos feitura dele, de Jesus, o Rei da Glória, criados, glória, em Cristo Jesus. Para boas, há um propósito, para boas obras, para um plano, para um propósito, os quais Deus de antemão já tinha preparado para que eu e você andássemos nele. Então agora eu sou nova criatura, maravilha, isso é maravilhoso, eu venho para a igreja, levanto a mão e louvo o nome dele, isso é pouco, isso é um processo, faz parte da nossa vida. Mas então agora nós vamos aprender a andar com Deus no seu propósito, no seu plano. É aí que a vida dá certo em todas as áreas. É aí que você vai sendo bem sucedido em todas as áreas. Porque nós estamos andando com Deus, na direção dEle, debaixo da instrução dEle, do propósito pelo qual nós fomos criados, você sabia? E quando você nasceu nesse mundo, aquele chorinho e tal, bateu lá, nasceu, já por trás já tinha todo um plano e o propósito de Deus para a tua vida. Para a minha também. Ninguém nasce por um acaso, gente. O homem que não tem Deus, ele não tem entendimento, ele acha que ele simplesmente está nesse planeta, e ele se vira nesse planeta. O quê? Tudo que acontece está debaixo da ciência e do propósito de Deus. Deus tem no controle todas as coisas. Se eu respiro, é porque está na mão dEle. Se eu vim à igreja, é porque está na mão dEle. Que alguém diga glória. Deus não está fora de nada. Mas eu não conhecia esse Deus. Mas agora você conhece. Jesus veio fazer essa obra, veio mostrar tudo isso. E nós vamos crescendo nesse conhecimento, nesse entendimento. Está dando para pegar isso aí? Então o espírito humano, ele foi criado da natureza de Deus, certo, gente? Exatamente isso. E nós então agora passamos a existir, e Jesus veio trazer esse resgate novamente, com a pessoa dele e nós. Pronto. Agora é um aprendizado disso aí. E nós crescermos com a pessoa de Deus, e nós caminharmos com Ele, vivermos debaixo do mover da inspiração dEle, sermos guiados e conduzidos não mais por um cérebro, mas ser conduzidos pelo Espírito de Deus que está em nós. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, ela até é óbvia, mas ela é interessante porque, como nós lemos aqui, o homem é um ser espiritual, ele possui uma alma e habita num corpo. Você está olhando para mim aqui, é a minha carcaça. Mas, por exemplo, deixa eu fazer essa pergunta, eu vou ilustrar com isso aqui, vai te ajudar. O que é que dá à bola a forma de bola? Muito bom, aluno bom, hein? Olha aí.
Escolinha do professor Raimundo, hein? Olha aí. O que dá a forma de bola à bola é o ar. Agora olha só, olha que interessante isso que eu quero te falar. São exemplos assim que nos ajudam a entender coisas. Jesus usava muito isso. Estava conversando ali em cima, a gente estava falando sobre isso, como Jesus usou o princípio do reino com a semente e o coração do homem. Um negócio fantástico. Então, vou fazer outra pergunta para você. O que dá ao homem a forma de homem? O Espírito, isso aí, nota 10. Pode ir embora, já passou já. O que dá ao homem a forma de homem, não estou falando de carcaça não, preste atenção. O que dá ao homem a forma de homem é o Espírito. Eu faço de novo essa pergunta. O meu corpo foi criado para o meu espírito ou o meu espírito foi criado para o meu corpo? Agora me confundiu. O meu corpo foi criado para o meu espírito. Porque Deus sabia que nessa terra, nessa condição que Ele tinha criado, nessa naturalidade física, eu precisava de um corpo. Então, é a mesma coisa. A luva, ela foi criada para a mão ou a mão foi criada para a luva? É justamente porque tem uma mão que alguém vai lá e desenha, encaixa aí, tá, vamos fazer e tal, uma luva para a mão. Então isso aqui, gente, é uma coisa tão simples, mas tão poderosa. Você vê, a luva, ela se encaixa perfeitamente na mão. E os movimentos que você está vendo, a expressão dessa luva, é porque tem uma mão. Se eu sou um ser de expressão falante, e eu me expresso, é porque existe um espírito. Interessante que a luva é igualzinha à mão. Assim é o corpo, é o teu corpo e o meu. Nós estamos com esse corpo. Queira você goste ou não, não vamos entrar em detalhes, porque no dia de hoje, cirurgia plástica à vontade está por aí, né? Se dá um jeito em tudo, não é verdade? Mas vamos lá. Então, assim é o meu corpo. O dia que não existir mais, ou não estiver mais o meu espírito, ele deixa de ter um propósito. Tá certo? Enquanto eu, um ser espiritual, estou aqui, o meu corpo só me segura. Mas no momento então que acontece alguma coisa, eu já não estou mais aqui, está lá o corpo estendido no chão. Ficou a carcaça, pastor, mas infelizmente foi, acabou. Tem muito cristão ainda acha que quando a vida física cessa, acaba tudo. Quero te falar nessa noite, se você tem esse conceito, está totalmente errado. A tua vida jamais cessará de existir. Porque Deus, ouça isso, preste atenção aqui para mim. Quando Deus criou o homem, Ele criou para viver para sempre. Quando Ele cria um ser espiritual que é o homem, criou para existir para sempre. Nós começamos aqui nessa terra. E é por isso que nessa terra nós temos que receber o sacrifício de Jesus para mudar a minha condição espiritual. Eu era um ser espiritual morto, afastado de Deus pelo pecado. Mas eu recebi a Jesus e me tornei uma nova criatura. Então, quando o corpo for baixar, eu daqui saio para a presença de Deus para sempre. Não, esse negócio é tão interessante que não significa porque eu tenho uma forma, o meu espírito não tem essa forma. Não significa que Deus sendo espírito, ouça isso, ele não tem uma forma. Porque existem várias passagens mostrando e falando para mim e para você que a forma de Deus é semelhante à nossa. Mão, costas, face. Diga aleluia. Pastor, eu só querendo me dizer que quando o meu corpo deita aqui, eu continuo com a minha mão, com os meus olhos, continua. Assim como também a minha mão, quando sai da luva, sai uma mão sem dedo. Não, exatamente o que é a luva.
Então estou usando ela e tal, tá beleza e tal. O dia que isso aqui tomba, ou eu não tenho mais essa carcaça do lado de fora do meu corpo, ela é igualzinho. Porque isso aqui, gente, é só a casa onde eu moro, nesse estado físico da condição desse mundo. Está dando para pegar isso aí? Pastor, por que o senhor está explicando tudo isso? Eu estou explicando que se você entende isso, você vai entender como andar com Deus. Vá comigo a Lucas capítulo 16, deixa eu te provar isso. Deu para pegar isso aí? Lucas capítulo 16, não é uma parábola nesse contexto aqui, no verso número 19. E Jesus conta a história de duas pessoas que morrem. Pastor, não fala nesse assunto, não é funesto. Não, gente, fica tranquilo. Quantos estão em Cristo Jesus? Se o teu corpo tombar, você não vai querer voltar mesmo. Porque para onde nós vamos é infinitamente melhor do que eu posso imaginar ou pensar. É um negócio muito doido. Ok? Então vamos lá, Lucas capítulo 16. Eu leio com você aqui o verso número 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Talvez você conheça essa passagem, mas eu quero te mostrar agora alguns detalhes para você entender isso. Então vamos lá. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas úlceras e tal. Agora vamos lá, verso 22. Agora é que é o quente, hein? Aconteceu morrer o mendigo. E olha só que interessante. Morreu o mendigo e acabou o mendigo. Não. Ele morreu, corpo físico cessou a vida física, mas ele não cessa de existir. Assim como eu acabei de tirar a luva, a minha mão continua existindo. E porque a minha mão existe, a luva foi criada para a minha mão, mas eu continuo existindo. E aí ele foi levado, diz aí, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é um lugar de conforto, gente, entende? Não é aqui, né? Jogaram o cara nos peitos de Abraão, não é isso não. A gente olha sempre, a gente não entende que determinadas expressões, naquela época essa expressão seio de Abraão era um lugar de conforto, ok? Legal. Então vamos lá, aí diz lá assim, que ele foi para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi o quê? Agora o verso 23 é maravilhoso. O rico aonde? Pastor, então o inferno existe? Claro. Então, no inferno, estando em tormentos... Peraí, pastor, é isso mesmo que eu estou lendo? Ele levantou os olhos e viu? Mas peraí, ele não está lá no chão, lá, o corpo dele, o cérebro, os olhos e tal. É isso mesmo. Com os olhos ele viu. Então você entende que o nosso corpo nada mais é do que a expressão do que o nosso espírito é? E que quando eu saio desse corpo, eu continuo sendo, eu estou vendo minhas pernas, meus braços. Interessante porque ele viu, está escrito aí os olhos, e viu ao longe Abraão. Então ele disse assim, clamando, olha, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe em água, olha, Lázaro, ponta do dedo, olha aí, continua com os dedos. Veja, gente, nós não saímos do nosso corpo e viramos uma alma penada, um vapor. Vê se teu irmão tem rostinho de vapor. Claro que não, rapaz. Peraí, rapaz. Olha o que está escrito, gente, preste atenção. Olha só, pede ele para molhar o dedo dele, Lázaro, continua com o dedo, vem me refrescar, porque o cara sente calor. E aqui são as faculdades da alma, de emoção, de reconhecimento, de memória, de sentir as coisas. Vem cá, por favor, manda ele pegar o dedo aí e refrescar o quê? Não, a minha língua ficou lá quando eu dou lá, tá lá, até para fora, tão grande que ficou lá o corpo lá. Ah lá, vai ser enterrado com aquele linguão lá para fora. É mesmo, é? É engraçado que o cara continua falando do outro lado, né? Eu falo desse lado com o meu corpo e quando eu sair daqui eu vou continuar falando também.
Só para te provar que nós somos um ser que vivemos para a eternidade. Afastados de Deus ou com Deus para sempre, a decisão é aqui na terra. Quando nós abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida para Jesus e reconhecemos que Ele fez uma obra de resgate da humanidade. Diga aleluia! Por todo mundo isso acontece, gente. Olha só, e disse lá, então que ele mande, por favor, que aqui está quente para chuchu. A ponta do dedo me refresque a língua, que eu estou atormentado nessa. Disse, porém, Abraão, lembra-te. Ah, não, pastor, o cérebro dele ficou, como é que ele vai lembrar? Faculdade de memória, de raciocínio, de lembrança, tudo isso está no cérebro, ficou lá. Por isso ele realmente agora ele é um cara que não sabe mais, não entende quem eu sou, nem sei quem eu sou. Ele sabia quem era. Tanto ele sabia quem era, que ele se lembrou, e Abraão falou para ele, lembra. Um pouquinho mais à frente, o rico então lembra também dos irmãos que ficaram e pediu misericórdia para alguém ir lá avisar os irmãos dele para não ir para o lugar onde ele estava. Gente, essa para nós não, você é a nova criatura, aleluia. Mas essa é a sensação e o momento em que a pessoa deixa esse mundo. Se ela está em Cristo Jesus, aleluia. Mas se ela não está em Cristo Jesus, ela ficará com toda a lembrança de ter ouvido uma mensagem, de alguém ter falado de Jesus. Ela vai ficar com isso o tempo todo que ela podia ter recebido, ter entregue o coração para Jesus. Alguém está entendendo? Meu Deus do céu. Você não apaga. O homem não se extingue. Ele não desaparece. Ele não vaporiza. Simplesmente ficou a minha carcaça ali. E eu continuo a existir. Numa outra dimensão eterna, não mais nessa dimensão física. É por isso que nesse mundo físico, olha, a gente tem que ir hoje para casa com muita gratidão no coração, porque uma mensagem foi anunciada ao teu espírito e você creu nessa mensagem, você abraçou o resgate do Senhor, o Rei da Glória. Gente, isso por toda a humanidade. Hoje eu estava assistindo um pastor que é lá da Ásia, é aquela turma toda lá com a alegria de Jesus. Isso é o mundo inteiro. O Evangelho está sendo pregado. Ele é o Filho do Deus vivo, que veio a esse mundo para salvar, para transformar as pessoas para sempre, em novas criaturas. Imagine as oportunidades que as pessoas têm ouvido. Por isso não negligencie a oportunidade. Tenha fome e sede de Deus, aprenda, cresça, ande com Deus, Ele te abençoará. Está aqui, ó. Jesus não está contando uma historinha, Ele está contando a verdade. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, depois encomenda ou dá uma olhadinha nessa uma série de mensagens que nós fizemos há um tempo atrás, eu falando a caminho do céu. Tá certo? Então o que você vê e o que eu vejo é apenas o meu corpo. É por isso que quando nós recebemos a Jesus, o meu corpo não é transformado. Mas sabe de uma coisa? Eu vou te falar. Quando nós somos transformados em espírito, numa nova criação, um novo ser espiritual, agora a capacidade da pessoa de Deus, a influência da sua palavra sobre a nossa vida, começa a mudar a nossa alma e começa a mudar até mesmo o nosso corpo, sabia? Nós vamos recebendo da influência da nossa natureza viva. Nós vamos começando a ter entendimento e consciência que, por exemplo, temos que cuidar do nosso corpo. Aleluia. Está pegando isso nessa noite? Eu ainda vou chegar lá. Estou só no primeiro parágrafo da introdução. Eu tenho que falar para você entender. Então veja só. Assim como uma bola, vou voltar a lembrar daquilo que eu falei. Uma bola sem o ar é um objeto sem propósito. Nem cachorro gosta de morder uma bola vazia, murcha. Eu lembro, tinha um cachorro, já contei essa história, o Bug. Era um dálmata, adorava uma bola cheia. Que maravilha e tal. Na hora que era dentinho dele e a bolinha fazia... já não brinca mais. É a mesma coisa, então eu faço essa comparação para você entender. Então o homem é a mesma coisa, gente. O homem, preste bem atenção nisso, sem um espírito vivo. Porque todo homem sobre a face desse planeta é um ser espiritual. Entenda isso. Eu estou falando agora do homem espírito vivo, que é o teu caso, é o meu. Pastor, eu não entendi isso, mas se ele é espírito morto, ele não está morto? Não, vou te explicar isso depois. Mas entenda isso aqui. Então, todo homem sem um espírito vivo
ele também não tem propósito. Ele está fora do propósito. Por isso Deus enviou o Filho dele para resgatar o homem para o propósito pelo qual ele foi criado, para ser um ser espiritual vivo. Não um ser espiritual vivo que respira, gente, não é isso. Um ser espiritual vivo com a natureza de Deus. Eu não sou abandonado, nem você, eu sou filho do meu Pai, você também é. Por isso que a primeira coisa que Jesus declarou quando ele ressuscitou, que ele encontrou uma discípula pelo meio do caminho, falou, não me toque, eu vou chegar lá, mas olha, fala para os meus irmãos. Diga a eles que eu subo para o meu Pai, que é vosso Pai também, olha só. Nem duvide por um momento de que você é filho do Deus Altíssimo. Preste bem atenção, isso não é uma coisa que Deus colocou assim para me dar uma ajuda. Ali, olha, faz de conta que você é meu filho. Isso é algo por natureza. Se eu tenho a natureza do meu pai, eu sou filho. Ué, no natural é assim. Faz lá o DNA do menino. É ou não é filho? É, filho. Então, quando a Bíblia declara que nós somos filhos e deu-lhes o direito de receberem a Jesus e tal, tornar filhos. E Jesus faz essa nomenclatura muito bem. Ó, fala para os meus irmãos que eu subo para o nosso Pai. Jesus é nosso irmão mais velho, gente. Foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Diga aleluia. Veja que declaração maravilhosa. Quer ler isso aí? Vamos lá. Você tem que entender. Aí você vai pegando. Gálatas 4. Gálatas, capítulo 4. Resumidamente, verso 4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar. Pagou um preço, o sangue dele, os que estavam sobre a lei, a fim de que eu e você recebêssemos por fé. Pastor, como é que eu me torno filho do Deus Altíssimo? Você recebe por fé, você crê na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Recebêssemos a adoção de filhos. Olha agora o verso 6. Porque vocês são filhos. Ele enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo. Portanto, se o Espírito Santo está em você, saiba de uma coisa, você é filho do Deus Altíssimo. Você é propriedade exclusiva de Deus. O inferno sabe disso. Você é corpo de Cristo. Não somos mais, como está colocado aí, Elinho, você não é mais escravo. Olha o verso 7. Escravo de quem? Da natureza do pecado, da iniquidade, escravos de Satanás. Éramos atrelados a ele por natureza. Preste bem atenção, o negócio não é simplesmente que eu não tinha Jesus, não. Eu era escravo, eu era atrelado à natureza do diabo. Por isso, ele tinha legalidade sobre a minha vida. Quando alguém, gente, recebe a Jesus, isso aqui é maravilhoso. Ele é liberto, literalmente. Para pensar, qual é a palavra que Deus usa? Resgate. Alguém está preso, o pastor Teixeira está lá, está preso, e aí, quanto quer pela vida dele? Não, vou dar menos, porque ele não vale isso tudo, não, brincadeira. O cara chega para mim e fala, eu quero 100 mil na vida dele. Jesus pagou o preço para resgatar ele do cativeiro. Preste bem atenção, ele resgatou do cativeiro da eternidade. Porque foi passado por Adão à humanidade isso. Você entende que você e eu não pertencemos mais às trevas? Que ele não tem autoridade mais sobre a nossa vida? Que nós temos autoridade sobre ele? Aleluia, porque eu pertenço a Deus. Não sou saco de pancada das trevas, não pertenço mais a ele, foi cancelado o escrito de dívida que era contra mim, Jesus pagou com um preço, e o pagamento foi caro, gente, foi a pessoa do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro. Obrigado, é isso aí, temos que andar todo dia agradecendo. Eu não tenho nada para agradecer, tu não sabe nada de quem você é então. Eu estou passando muito problema. E o Kiko? Porque se tu cair durinho, meu irmão, tu vai para a presença de Deus para sempre, rapaz. Por isso Paulo disse que é uma leve, momentânea tribulação, rapaz. E tudo passa. Fala pro teu irmão, tudo passa. Glória a Deus! Estou animado. Eita, é bom demais, né? 1 João
Vamos renovando a tua mente, você vai entendendo. Pastor, estou ouvindo muita coisa que eu não sabia. Ouve de novo essa mensagem. Vai ouvindo. Capítulo 3 de 1 João, verso 1. Vede. 1 João, capítulo 3, vai lá. Vede que grande amor nos tem concedido quem? Quem? Um Deus desconhecido. Um Deus que eu não sei o nome dele. Realmente Moisés não sabia. Depois ele acabou aprendendo e tal, vendo. Não, está escrito aí. Vede que grande amor nos tem concedido quem? Aquele Criador do universo, sentado num trono, cheio de glória, o único Deus vivo e verdadeiro, único Deus vivo. O resto é o resto criado por Ele. Meu pai, teu pai. Fala pro teu irmão, teu pai, rapaz. Legal. Ao ponto de sermos chamados quem? Filhos de Deus. E veja agora, de fato, somos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus, pastor? Essa é a expressão que mais todos nós somos filhos de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Quem são os filhos de Deus? São os que têm a natureza do Pai. São os que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. São os que creram na obra de resgate da cruz do Calvário. Esses são os filhos. Pastor, e as outras pessoas? E como nós éramos antes? Nós éramos escravos das trevas. Criaturas fora do padrão de origem, uma aberração, e Deus olhava assim a humanidade, meu Deus, o que isso se tornou? Que coisa esdrúxula é essa? E Deus não criou o homem para isso. Mas Adão, representante da humanidade, pisou na bola. Por isso, quando chegar no céu, vou dar cascudo, hein, Adão? Quem mandou se rebelar? Na palavra de Deus não presta. Vou te falar, agora você vê, o cara fez uma bobagem e está aí todo mundo e a gente ainda fica sendo atormentado pelo capeta perturbando. Mas fica tranquilo. Você é filho do Deus Altíssimo. Isso traz paz, gente. Elimina de nós qualquer medo, receio de qualquer coisa. Você é filho de Deus. Fica tranquilo. O dia que chegar, ou quando chegar esse dia e tivermos que partir, seremos escoltados pelos anjos. A presença de Deus. Está escrito. Não está escrito que o rico foi levado, mas está escrito que aquele Lázaro foi levado. Olha só que interessante. São detalhes, mas que são importantes. Por que ele foi escoltado e para a presença? Porque ele era propriedade de Deus. Não, Deus é tão maravilhoso, gente. O amor dele é tão tremendo, que você sabe que Jesus foi crucificado com 2 ladrões, né? Certa vez alguém que está aqui na minha presença, pregando uma mensagem sobre esse momento crucial da cruz, e disse, existiam 3 ladrões naquele... 2! E o pessoal, 2! Botou Jesus como ladrão também, mas tudo bem. Ele era pastor novo, tal, iniciante. Deu esse furo assim. Uau! 2 ladrões. E aí o outro diz lá que escarnecia e tal. Está lá em Lucas, dá uma lida lá. Capítulo 24. E o outro, cara, cala a tua boca aí, rapaz. Não está falando bobagem. Esse cara não fez nada. E ele não merece estar nessa cruz. Mas a gente merece e tal. E o outro lá só xingando, né? E aí esse outro chegou para ele e falou, Jesus, olha só, quando você chegar no teu reino, lembra-te de mim. Agora você vê, gente, como é que Deus contempla o coração. Ele não fez um apelo, levantou a mão, te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, e faço oração, confesso meus pecados, e vou à frente 10 vezes, depois faço o curso de doutrinas básicas e tal, depois entro na escola bíblica, e mais 2 anos de licenciamento disso, daquilo, outro, e tiro diploma de divindade, aleluia, agora eu posso entrar no céu. Caramba, gente! E Jesus só olhou para ele, hoje mesmo, tu vai estar comigo jogando bola no paraíso, rapaz. Pastor, mas não foi batizado, não tem carteirinha de membro de igreja.
Isso é para você ver o amor de Deus. Contemplou o coração de uma pessoa que reconheceu que aquele é o Filho do Deus Altíssimo. Você é um abençoado porque reconheceu também. Que alguém diga aleluia nessa noite. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus, aleluia. Uhul! Oh, glória, glória, glória. Glória. Uhul! A ti toda a glória, Senhor, aleluia. Uhul! É isso aí. Deus não está pedindo um homem que ele faça, que ele pague promessas, gente, que ele faça isso, aquilo, outro. É aquele que crê. É aquele que reconhece, que abre o coração. Tu és Deus. Pronto, acabou. Muda. Sai da natureza morta espiritual, afastados de Deus, vivo, óbvio. Porque aquele que tem uma natureza morta, como era a nossa, se empacotasse do ponto de vista físico, ia viver afastado de Deus no inferno para sempre. É o que diz a Bíblia. Eu não estou botando medo em ninguém, não. Só estou pregando a verdade. É como está escrito ali. Jesus contou essa história. A história é real. Mas nós não. Graças a Deus. Temos vida. A presença do Espírito Santo é o selo de que Deus está em você. É o selo de que eu sou dele. Sou filho dele. Isso que é mais tremendo, gente, que por mais que eu e você enfrentemos lutas, nós enfrentamos. Porque é dessa maneira que nós vamos conquistando, e Jesus disse, no mundo passais tribulações e tal. Essas lutas, elas não vão mudar a minha natureza. Para pensar nisso. Por mais difícil que hoje você esteja enfrentando um problema, é só algo hoje, passageiro. É um momento, mas não mudará quem você é. É isso que o inferno fica desesperado. Por isso que nós nascemos da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a grande vitória. Eu ser hoje, você, um ser espiritual vivo. Não sou mais escravo das trevas. Não sou mais, como Jesus disse, filho do diabo. Sou filho do Deus Altíssimo. Vamos ficar de pé, aleluia.